Boa noite, irmãos. Queria ler o texto de Atos 4, a partir do versículo 5. No capítulo 3, na verdade, é retratada aqui a cura de um coxo por Pedro e João, e aí eles são levados perante o Sinédrio para serem contestados a respeito disso, né? E a partir do versículo 5 está escrito assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Que Deus fala muito comigo nesse texto, e eu leio ele muitas vezes no mês. Principalmente o versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A gente acabou de cantar aqui: tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. O meu coração não pode mais exercer o seu grande amor. Jesus é tudo isso. Jesus é o alfa, o ômega. Ele é o nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. A gente não vai conseguir salvação por nossos atos, a gente não vai conseguir salvação simplesmente porque a gente vem para a igreja, a gente não vai conseguir salvação porque nós somos boas pessoas, porque nada disso importa quando não se tem o nome de Jesus envolvido. Foi ele que morreu na cruz por nós, foi ele que não tinha pecado, foi ele que atendeu à vontade do Pai e agradou ao Pai não somente morrendo na cruz, porque eu creio que esse foi, entendam o que eu vou dizer, tá? Essa foi a parte fácil. Morrer na cruz, ser cravado, ser chicoteado, usar uma coroa de espinhos foi a parte fácil. Levar os pecados do mundo inteiro sobre si foi difícil. A ira do Pai caiu sobre ele. Ele na cruz ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? O Filho de Deus, que estava lá no céu, 33 anos antes, olha para o céu e, sei lá, acho que Deus virou a cara para ele. Foi isso que ele suportou por nós. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Não importa o que a gente faça, não importa o quão bom a gente tente ser, a salvação vem só por causa dele. Ele é o Rei da Glória e é o que diz aqui: não há outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é tudo. Glória a Deus. Pedro, você ficou cronometrando em casa? Pô? Eu não, fiquei contando.
Cadê o grupo que vem cantar aqui? Tem que vir, né? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
quebrantado o seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Rael, sua vez. Isso aí. Pode falar certo, pode falar assim. O pessoal leva a sério. Boa noite. Sério aqui. Eu gostaria de compartilhar algo que o Fábio até falou para a gente falar, algo que Deus tem falado muito com a gente. E eu estava pensando em falar outras coisas, só que no meio do louvor eu troquei de ideia. E eu queria orar antes sobre isso. Senhor, obrigado por esse momento aqui, Pai. Obrigado pela tua presença que já está nesse lugar. Te agradecemos pelo teu infinito amor por nós, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Queremos ser gratos a Ti por tudo, Senhor. Queremos Te entregar todos os dias, Senhor, tudo que a gente tem em nossa vida, nossas habilidades, Senhor, nosso tesouro. Toma o nosso coração por completo, Pai. Ministra o nosso coração essa noite, em todos os momentos, não só agora. E nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito aqui nesse lugar, Pai. E cremos que o Senhor tem coisas novas aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Eu queria ler 1 Coríntios 2, a partir do 6. E o título é A Verdadeira Sabedoria, o Ensino do Espírito Santo. Eu vou ler até o 16, que vai começar o 3, né? Que diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu sei que esse texto é bem batido, só que alguns versículos me chamam a atenção, como... Mas Deus, o 10, por exemplo, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E ele fala no 12, nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, ou seja, a gente pode conhecer as coisas que Deus pensa, as coisas que Deus quer ensinar, as coisas que Deus quer revelar. E ele fala no 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E uma coisa que eu tenho aprendido muito e isso é para mim,
sair da zona do eu entendo isso, eu enxergo isso, e principalmente para as pessoas que estão ao meu redor. E às vezes é até algo, pô, Deus deu um discernimento sobre tal coisa. E aí, o que eu vou fazer com isso, sabe? Eu vou ficar só nesse nível de, ah, beleza, eu entendo isso. Mas eu posso também, eu entendo isso, que Deus ele quer revelar aquilo que ele pensa sobre a pessoa, aquilo que ele quer ensinar, aquilo que ele quer revelar acerca de algo que eu tenho visto, acerca de algo que eu tenho percebido. E aí que entra a mente de Cristo. E nós já temos isso, porque nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele perscruta a mente de Deus. Ou seja, nós temos a mente de Deus. E isso não é algo, pô, a gente está com isso efetivo 100% do nosso tempo. Eu ainda não cheguei nisso. Eu não estou o dia inteiro com a mente de Cristo efetiva na minha cabeça, no sentido de, a todo momento eu estou atento a isso, a todo momento eu quero que Deus me mostre ou me ensine tal coisa sobre alguém, mas eu creio que isso já é algo que está inserido em nós, porque a gente já nasceu com Cristo de novo. E é algo que isso já está cravado no nosso coração, na nossa mente. E o que mais me chama a atenção desse texto é, cara, o que eu posso fazer para sair da zona do eu sei, eu discerno, eu entendo, eu vejo e entrar na revelação de Deus sobre o que ele tem para um algo maior, o que Deus pensa sobre aquela pessoa, o que Deus quer me ensinar nessa situação, o que a mente de Deus está falando agora, o que a mente de Deus quer que eu vá no Pedro, Paulo e fale para ele. E, cara, eu creio que Deus fala sempre. Deus sempre fala. Deus fala a todo momento e ele quer falar. E Salmos até fala que os pensamentos de Deus por nós são mais numerosos que a areia da praia. E a gente não entende muitas vezes isso, a gente não se empodera dessa palavra, porque às vezes pode parecer algo muito legal, sabe? Os pensamentos de Deus, mas realmente isso é verdade. Os pensamentos dele são mais numerosos que a areia da praia. Então, cara, Deus tem milhões de pensamentos sobre Pedro, Deus tem milhões de pensamentos sobre o Levi. E eu tenho a mente de Deus e, cara, por que não eu chegar e entender o que Deus quer mostrar através da minha vida para ele, sabe? E isso tem me mudado bastante, porque você fica muito muitas vezes você fica naquela coisa crítica, naquele pensamento seu e dando exemplos práticos. Pô, aquele cara isso, aquele cara fazendo aquilo, cara, olha isso. Cara, a gente já sabe, todo mundo já viu isso. Mas assim, o que Deus quer revelar, o que Deus pensa sobre ele, como Deus vê ele. E esse texto tem me chamado muito a atenção. Não só a mente de Deus para nós, mas a mente de Deus, o que ele quer revelar ao outro através de nós. O que a gente pode fazer para mudar o ambiente que a gente está com a mente de Deus. Porque ele fala, ele quer falar. E quando a gente entende isso, a gente começa a ser transformado, a gente começa a olhar para o outro com novos olhos, a gente começa a ser misericordioso, a gente começa a ver o que Deus vê naquela pessoa. E muitas vezes é o contrário do que está acontecendo ali. Mas Deus já tem algo preparado para ele. Deus já tem um caráter aperfeiçoado lá na frente. E, cara, eu quero que Deus me use muito nisso. Eu creio que ele pode fazer isso com todo mundo. E é isso. Glória a Deus. O Edu que mandou, tá? Esse é o meu desejo, olha lá. Esse é o meu desejo,
Com tudo que há em mim, te louvarei. Com tudo que adoro está em ti. Senhor, minha alma te dou e o meu coração. Eu vivo só por ti, cada passo que dou, cada momento, Senhor, cumpre o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, honrar a ti com todo o coração, adorar a ti com tudo que há em mim. Te louvarei, tudo que adoro está em ti. Senhor, minha alma te dou e o meu coração. Eu vivo só por ti, cada passo que dou, cada momento, Senhor, cumpre o teu querer em mim. Senhor, minha alma te dou e o meu coração. Eu vivo só por ti, cada passo que dou, cada momento, Senhor, cumpre o teu querer em mim. Senhor, minha alma te dou, meu coração. 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 Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Te vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã
preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Está aqui, Jesus, está aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim. preparado Para mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Está aqui, Jesus. Está aqui. eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
Eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Timóteo vai trazer a palavra do Senhor aí. Jesus está aqui, não? Boa noite, gente. Eu queria falar, quando o Fábio pediu para que nós trouxéssemos a palavra, eu fiquei pensando, e ele comentou, falou, olha, pode ser algo da leitura diária, ou algo que vocês estejam vivendo ou passando, e algo que tem mexido bastante comigo, que é algo que eu tenho passado por isso, então fica mais fácil para mim dizer. Muitas vezes a gente persegue sonhos ou objetivos que às vezes parecem muito bons, mas como que Deus vê, né? Às vezes você pensa, puxa, é uma coisa, é lícito, é bom, mas o que Deus tem para mim? Às vezes Deus tem muito mais do que aquilo que a gente está buscando, do que aquilo que a gente está perseguindo. E aí, como o tempo é limitado, vocês não precisam abrir, eu quero ler alguns versículos que falam sobre os sonhos de Deus. Em Jeremias 29:11 fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Em Efésios 3:20 ele fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Em Mateus 6:33 fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. E Salmos 37:4 fala, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, a gente vê que, puxa, às vezes a gente está tão focado em algum objetivo, seja estudo, seja profissional, seja familiar, e às vezes Deus simplesmente quer que a gente cuide das coisas dele primeiro, a gente busque ele primeiro, e o restante ele vai acrescentar, porque ele tem esse carinho, esse cuidado, ele tem essa preocupação para que a gente também tenha os nossos objetivos, os nossos sonhos realizados, mas da forma perfeita, que é a forma dele. E outra coisa que tem falado bastante comigo é a questão assim de mudança de hábitos diários, né? Eu até conversei com o Dicran recentemente, e é algo que Deus tem me incomodado muito com relação a isso, porque para que a gente possa realmente agradar o coração de Deus, as coisas fluírem dessa maneira perfeita, dessa maneira que Deus espera que ocorra na nossa vida, é necessário uma mudança de hábitos diários, né? Então, eu vejo que Deus quer que a gente tenha mais profundidade com Ele do que, pelo menos comigo, Deus busca que eu tenha mais profundidade com Ele do que eu tinha até então. Talvez eu tivesse até um certo nível, mas Deus quer que eu mergulhe mesmo, realmente. E eu vejo que isso é algo que Deus tem falado com muitos aqui na igreja atualmente, porque Deus quer realmente mais dele nas nossas vidas, né? E essa mudança de hábitos diários, ela é muito importante para que a gente possa impactar as pessoas ao nosso redor, seja na faculdade, em casa, na família. Com o exemplo da nossa vida, a gente vai acabar atraindo essas pessoas, né? Eu ia ler Salmo 1:1, acho que todo mundo conhece. Salmo 1, na verdade, não sei se vocês quiserem abrir. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios,
mas são semelhantes à moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios os conduz à ruína. Então, tudo isso eu vejo como que um conjunto de coisas mostrando, olha, esse é o caminho, né? Vai dessa forma, faz dessa forma, né? Esquece um pouco, tanto assim, os teus objetivos terrenos e foca mais em mim, sabe? Eu vejo Deus falando exatamente dessa forma. Por quê? Para a gente ter uma vida com objetivo, uma vida com sentido, algo que realmente vai trazer, às vezes, uma satisfação muito maior do que aquela que a gente busca com a nossa própria força, da nossa própria força limitada, humana, né? E, para fechar, queria ler Efésios 4, 11 e 12. Eu ia ler esse capítulo inteiro, mas ia ficar muito extenso, então eu vou ler só essa parte mesmo. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, algo que Deus tem falado comigo muito forte, para mim, eu creio que vai servir para muitos, não para a grande maioria que está aqui. Qual que é o seu chamado? Sabe, para de focar no crescimento profissional, para de focar numa mudança de vida na área X ou Y. Qual o seu chamado? Se você cumprir o teu chamado, Deus ele vai vir, ele vai acrescentar todo o resto, porque ele sabe que a gente precisa. Então, uma vez eu recebi uma palavra e eu sei qual que é o meu chamado. Eu já exerci meu chamado. Atualmente, eu não estou exercendo como eu gostaria, mas eu vejo que essa é a linha, sabe? Qual o seu chamado? Então, aqui em Efésios 4, nessa passagem que eu li, ele fala, uns para apóstolos, outros para evangelistas. Busca, sabe, essa direção. Fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o chamado que o Senhor tem para mim? Que dessa forma você vai estar andando segundo o coração de Deus e todo o resto vai ser acrescentado. Amém? É isso aí. Oi, fique em pé aí. Agora só vou chamar aqui, as meninas não vêm cantar não, tá? Agora só os homens vão cantar aqui. A Derlan, Levi, José vai ajudar aqui também. Cantam daí. Som. Quem pular mais alto ganha o pirulito. Vai lá. Vai, Levi, quero ver você pular. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Oh, meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, Lia. Glória a Deus. Essa semana eu estava lendo a Bíblia, aí eu cometi um pecado, eu estava lendo, aí eu olhei, estava no final do capítulo e eu falei, esses versículos não são importantes. Eu bati o olho e passei para frente. Ninguém fez isso, né? Ninguém nunca fez isso, só eu faço. Aí eu estava quase fechando a Bíblia, aí eu falei, não, vou voltar, deixa eu ler aqueles 2 versículos lá, né? Aí eu voltei. Mateus 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E o que me chamou muita atenção na hora que eu li foi a palavra autoridade. Interessante, as pessoas se maravilhavam do modo de falar, do modo de agir de Jesus, porque ele tinha autoridade quando ele falava. E as pessoas viam isso nele. E eu fiquei bem interessada com isso. Aí eu fiquei pensando, né, na autoridade de Jesus, e aí eu fui para Isaías 61. Quem não quiser abrir, não precisa, porque eu vou ler rápido aqui. Jesus leu o versículo 1, a primeira parte do versículo 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aí Jesus deu. E essa era a autoridade que ele tinha. E era isso que as pessoas viam nele quando ele falava. As pessoas viam que ele tinha a autoridade do Espírito de Deus sobre ele. Mas ele nos deu essa autoridade. No final do livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos deu essa autoridade. E muitas vezes nós negligenciamos a autoridade que ele nos deu, nós fazemos pouco caso, nós desprezamos a autoridade que ele nos deu. A Bíblia preza demais pela autoridade. Meu pai estava falando essa semana, a autoridade é sagrada para Deus. E nós devemos aprender a honrar as autoridades como Jesus também honrou, porque Jesus era submisso ao Senhor, acima de tudo, ao Deus Pai. E nós devemos aprender a ser como ele foi. Jesus se submetia à vontade de Deus Pai e as maravilhas aconteciam porque ele tinha autoridade vinda do próprio Deus. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos submetemos à autoridade do Senhor e à autoridade daqueles que ele colocou sobre nós, nós recebemos a autoridade de Cristo também. E é isso que nós temos que pôr em prática. Quando nós desobedecemos às ordens do Senhor, nós não temos a autoridade dele. Mas quando nós andamos debaixo das ordens dele, é ele quem manda, é a autoridade dele que está em ação. E nós temos que andar debaixo da autoridade dele, acima de tudo. Então, quando ele fala para ir, nós temos que ir. Quando ele fala que ide, portanto, fazei discípulos, é isso que nós temos que fazer. Quando ele manda ir pregar o evangelho, é isso que nós temos que fazer. Quando ele fala, não ameis o mundo, então nós devemos fazer isso. E eu me lembro, então, do centurião romano. Ele reconheceu a autoridade de Cristo, ele falou, eu sou homem de autoridade, eu mando, os meus soldados vão, eu mando o meu servo ir, e ele vai. E porque ele se submeteu à autoridade de Cristo, ele foi abençoado. Quando nós nos submetemos à autoridade de Cristo, nós também somos abençoados. Nós devemos aprender a fazer isso. Porque quando nós fizermos isso, as pessoas vão reconhecer que nós temos a autoridade de Cristo em nós. E quando nós abrimos a boca para falar da palavra dele, as pessoas vão se maravilhar. Porque é ele que fala, porque é no nome dele. Porque não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Vamos cantar. Meninas, vamos aí, rapazes, vamos lá. Vamos adorar a Jesus. Só as meninas agora. Não, tô brincando. O Edu só tá me confundindo aqui. Abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas no grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus
Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem, seja Senhor, céu o tornou, e assim mesmo se humilhou, E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Aleluia! Que Ele é o Senhor. Aleluia, Ele é o Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Jesus. nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. 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 Continue de pé, por favor. Continue de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar. Ô Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é sim o nome sobre todo nome. Agradecemos porque o Senhor está neste lugar, porque o Senhor ergueu essa igreja, porque o Senhor ama o teu povo que está aqui, Senhor.
O Senhor já tem falado essa noite. O Senhor já tem tocado os corações, Senhor. Agora fala através desse vaso, fala através desse teu servo, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Comece a dizer que Ele é maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Comece a adorar o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, ô Senhor. Fala com o teu povo, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor. Nós desejamos ouvir a tua voz. Desejamos ouvir a tua voz. Desejamos sair daqui transformados. Desejamos fazer a tua vontade, Senhor. Oh, aleluia. 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 Podem se assentar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é bom. Ser o último a pregar é complicado, porque Deus já falou muito aqui. E acho que eu vou repetir algumas coisas. Mas glória a Deus, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Sabe, irmãos, Deus é muito bom. Essa semana foi uma semana bem difícil para mim. TCC, trabalho, trânsito, greve. Nossa, e eu orando ao Senhor, Senhor, uma palavra, uma palavra, uma palavra. Deus é bom e Deus é bom. E Ele sempre responde aos seus filhos. Glória a Deus. A palavra que eu vou ler está em Judas. Só tem um capítulo, né? Mas está assim, ó. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E o Senhor tinha... Eu estava lendo uma notícia, já vou falar isso, mas o Senhor, esse texto veio na minha mente e eu entendi que era para trazer aqui essa noite. Batalhar diligentemente pela fé. Sabe, Deus ele nos dá armas e eu queria conscientizar essa noite vocês e a mim mesmo que é uma guerra. É uma guerra, é uma batalha e o Senhor Jesus é rei. Se ele é rei, ele tem soldados, ele tem um exército, ele tem uma guarda real, ele tem pessoas que vão no nome dele e executam a sua vontade. E nós somos essas pessoas, e o Senhor nos chama para ser essas pessoas. E essa semana eu estava lendo uma notícia, tem um site chamado Gospel Prime, não sei quantos conhecem. É um site, eu vejo muita gente falar assim, já cansei de ler porque tem muita notícia triste, enfim. Mas é uma realidade que está acontecendo no mundo. Esse site, toda vez que eu leio, eu falo, Senhor, sua vida está tão próxima. O Senhor está tão perto de voltar, Senhor. E eu me sinto perdendo tempo, sabe? Eu me sinto perdendo tempo. Eu falo, Senhor, o Senhor está prestes a voltar. O que eu estou fazendo? Mas essa semana eu li uma notícia, e essa notícia falava de uma garota muçulmana que se converteu ao Senhor Jesus. Ela foi espancada pela sua família. A sua família espancou ela até a morte, porque ela tinha se convertido, tinha aceitado Jesus, e eles queriam que ela voltasse para o islamismo. E os vizinhos, vendo isso, eles contataram a polícia. A polícia chegou lá e disse, não, é só um conflito familiar. E não fizeram nada. E deixaram a garota ser espancada. Essa garota, ela foi para a UTI, né? Ela foi para a alta lá, foi para o hospital. Os familiares dela falaram que se ela saísse, ela ia ser espancada de novo. E que se alguém fosse atrás dela, eles iam chamar a polícia. Para que ela voltasse ao islamismo. Eles falaram que ou ela se convertia de novo ao islamismo, ou ela morria. Sabe, irmãos, às vezes a gente não entende o que está acontecendo fora daqui. Sabe, no Brasil, muitas vezes, não digo isso, mas parece fácil viver o evangelho. Não tem perseguição. Nós só não somos cristãos e ninguém vem atrás de nós, de certa forma. Lógico, nós vemos na política, mas não é do mesmo jeito que a gente vê nesses países, na China, onde mulheres são violadas por causa do nome de Jesus, onde pessoas morrem, onde os policiais pegam os filhos dos pais e falam assim, você só vai ver seu filho de novo
se você negar o nome de Jesus. Você só verá ele de novo se você negar o nome de Jesus. Eles não negam. Eles não negam. Sabe, irmãos, a gente vive, às vezes, um comodismo aqui. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero mudar, eu não quero o comodismo. Uma coisa que eu tenho orado do Senhor, eu falo assim, eu não quero ser cômodo. Eu não quero ser cômodo. O Senhor não foi cômodo. O Senhor Jesus não foi cômodo. Sabe, ele mal dormia, ele pregava, ensinava, orava, falava, ministrava, fazia a vontade do Pai. Sabe, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. E olhando essa notícia, falei, Senhor, nós precisamos de um exército. Precisamos de um exército, Senhor. Precisamos de um exército de pessoas que orem, de pessoas que jejuem, de pessoas que preguem, que adorem. Sabe, o Senhor nos deu armas. Paulo fala que Deus nos deu armas defensivas e ofensivas. Deus nos deu armas para contra as forças do inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. E eles estão ali. Estão em todo o redor, às vezes até dentro das igrejas. Às vezes até dentro das igrejas. Eu creio que o Senhor, Ele quer que nós nos levantemos como esse exército. Nos levantemos como esse exército. Sabe, o Senhor, nós somos soldados dele. Como eu disse, o Senhor é rei. Nós somos seus soldados. Em 2 Timóteo, do capítulo 2, versículo 3 e 4, se quiser, abra comigo, por favor. Paulo diz isso a Timóteo. Paulo diz assim, 2 Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E o Timóteo estava falando aqui, eu quase mandei ele parar, não, brincadeira. Porque ele estava falando justamente isso, sabe? Nós às vezes estamos distraídos com várias coisas. Estamos distraídos, estamos, sabe, perdendo tempo com as coisas. E nós somos soldados de Cristo. Ele nos deu uma missão, ele nos deu um objetivo. E às vezes nós estamos distraídos. O soldado ele não se preocupa com as coisas desse mundo. Ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com as coisas daquele que é o seu Senhor, é o seu Rei. E eu sempre vi muito o Senhor como Rei, sabe? O Senhor nosso Rei, ele designa soldados que atuam de diferentes formas. E justamente o texto que o Timóteo abriu, ele falou, ele designa alguns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres. Ele disse, qual é o seu chamado? Timóteo falou, qual é o seu chamado? E eu repito aqui o que ele disse, qual é o seu chamado? A igreja é mais do que esquentar banco, a igreja é novidade de vida. Viver com Jesus é novidade de vida. A minha pergunta a pergunta que o Senhor faz é, qual o seu chamado? O que Deus tem chamado para você fazer? Sabe, nem todo mundo faz a mesma coisa, alguns tocam, alguns pregam, alguns evangelizam, alguns profetizam, mas qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? E eu acredito muito que a vida do Senhor está próxima. Muito que a vida do Senhor está próxima. E como a Lia disse, eu até anotei aqui, Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa é a nossa missão, sabe? Independente do chamado, independente de se nós somos profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, essa é a nossa vocação. Isso foi o que o Senhor nos ordenou. Ide e pregai o evangelho. Ide e pregai o evangelho. E eu, sabe, desde que eu me converti, o pastor José testemunha, eu sempre fico no pé dele e falo, pastor, vamos fazer evangelismo, pastor. Ele deve até tá com raiva de mim, de tanto que eu falo isso para ele. Mas, sabe, isso queima dentro de mim desde que eu me converti, gente. A gente tem que falar, o mundo está perdido, sabe? Se você olha as notícias, você fala, Senhor, eu fui para uma festa da minha família com meu pai ontem, estava voltando, e ele comentou lá, não sei quantos viram a notícia da carne e tudo mais, que estão colocando carne estragada, ácido na carne, enfim. E sabe, a gente vai olhando as notícias e a gente fala, meu Senhor, você olha para todo lado é corrupção, para todo lado não tem esperança, para todo lado é problema. Mas a gente tem uma esperança, Jesus. Essa esperança está voltando, essa esperança está vindo. Não há tempo a perder, não há tempo a perder. Não há tempo, sabe? Esses últimos dias, acho que desde sempre, bate isso muito no meu coração, não há tempo para perder, não há tempo, não há tempo, não há tempo.
Quando eu me converti, o primeiro texto que Deus falou comigo na palavra de Deus foi Mateus 16:14, se eu não me engano, que ele fala, aquele que quer vir após mim e ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E depois que eu ouvi o Espírito Santo me dizendo essas coisas, sabe, eu já senti urgência. Teve coisas minhas que eu joguei fora, porque eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá mais para a gente perder tempo. Não dá mais. E o Senhor nos chama para fazer alguma coisa. O Senhor nos chama chama vocês, chama o teu corpo, a tua igreja, para fazer alguma coisa. Eu queria testemunhar, falar da vida de duas pessoas. Da vida de duas pessoas. A primeira pessoa, de dois jovens, na verdade, dois jovens de Deus. O primeiro jovem de Deus é um rapaz que a vida dele me toca demais. Quando eu vejo a vida dele, eu falo, cara, eu quero ser como ele. Se chama David Brainerd. Ele era um inglês e ele se converteu. E ele veio de família, na verdade, já cristã, mas os pais morreram. Então ele teve um período meio desviado, digamos assim. E aí depois ele começou a caminhar nos caminhos do Senhor. E ele era contemporâneo de John Wesley, Jonathan Edwards, grandes pregadores da palavra de Deus. E esse garoto, ele começou a entender a urgência. Ele começou a entender os tempos. Ele começou a entender, preciso pregar o evangelho. Ele via os índios americanos, ele via aqueles índios que ninguém pregava para eles. Ele falou assim, não tem missionário para os índios. Ele falou, eu vou lá pregar para eles. E ele foi. Só que tinha um problema do David, que ele tinha tuberculose. Ele nasceu com essa doença, então ele enfrentava essa doença e ele tinha muita dificuldade. Ele caminhava e ele sentia dores, ele orava e tinha dores, e ele tossia sangue por causa dessa doença. Mas ele decidiu, ele falou assim, eu quero ser uma chama. Deixa eu pegar aqui, ele fala... Isso, quero ser uma chama que seja consumida para o serviço do Senhor. Ele quer ser uma chama que fosse consumida inteiramente, sabe? Ele pregou aos índios e Deus encheu ele tanto do Espírito Santo que às vezes ele tinha um intérprete bêbado falando para os índios e as pessoas choravam. De tanto que ele era cheio do Espírito Santo. A pessoa bêbada traduzindo o que ele falava, mas as pessoas choravam e se convertiam. Às vezes, pessoas que nem eram índios iam ver a pregação dele e se convertiam. Tamanho homem de Deus, tamanha pessoa cheia do Espírito Santo que Deus fez ele. E ele poderia ter escolhido, ele ia se casar com uma garota chamada Jerusa Edwards, filha do Jonathan Edwards. E falaram para ele, David, vem ser pastor aqui, volta para a Inglaterra, ser pastor na nossa igreja. Mas ele falou, não, eu vou queimar até o fim. Ele falou, não, eu vou ser essa chama que queima até o fim. Ele poderia ter escolhido voltar, se tratar e virar um pastor numa igreja, mas ele falou, não, ele sabia que essas pessoas precisavam ouvir o evangelho. Ele sabia que essas pessoas precisavam do evangelho. E ele queimou até o fim. E quando eu olho isso, eu falo, ele deixou todos os prazeres que ele poderia ter, ele falou, não, Jesus é mais que isso. Jesus vale muito mais que isso, vale muito mais. E ele queimou até o fim. Outra pessoa foi uma garota, não sei quantos conhecem, mas eu descobri ela recentemente, até vai sair um filme dela que se chama I'm Not Ashamed. Um filme que conta a história dessa garota, eu vou falar aqui. O nome dela é Rachel Scott. Ela tinha 17 anos e ela estudou naquela escola, Columbine High School, a escola dos 2 atiradores que entraram e mataram 11 pessoas. E, na verdade, ela foi a primeira a ser morta por eles. E essa garota, ela na escola, ela já tinha esse desejo, ela participava de grupo de jovens, ela já tinha muito esse desejo de pregar o evangelho. Falava, Senhor, usa-me, usa-me. Ela escrevia diários e falava, Senhor, usa-me, usa-me. E ela tinha essa preocupação de ser usada pelo Senhor, de que as vidas fossem alcançadas ali na escola dela. E apesar dela, no momento que ela foi, que os atiradores pegaram ela, atiraram nela, dizem que um dos atiradores pegou na cabeça dela e falou assim, você ainda acredita em Deus? E ela falou assim, você sabe que sim. E o cara deu um tiro final nela. E apesar dela não ter sido missionária como ela queria e não ter vivido as missões, ainda assim a vida dela impactou milhares de pessoas. A vida dela, como ela se comportava, como ela vivia, como ela tinha um relacionamento dela com Deus. Eu estava vendo as entrevistas que as pessoas davam sobre ela. É incrível como as pessoas não separavam Deus dela. Falavam, Rachel era uma garota que Deus estava sempre com Deus, que amava Deus, que falava de Deus. E é impressionante como não separavam ela de Deus, né, quando as pessoas falavam dela. Sabe? E a vida dela impactou milhares, para não dizer milhões de pessoas. Impactou também, sabe?
ela disse uma frase. Ela disse assim: eu não tenho mais amigos na escola. Ela pregava o evangelho e as pessoas rejeitaram ela. Ela disse: eu não tenho mais amigos na escola. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou me desculpar por falar o nome de Jesus. Eu não vou justificar a minha fé para eles. Eu não vou esconder a luz que Deus pôs em mim. Se eu tiver que sacrificar tudo, eu irei. Eu irei. Se amigos se tornarem meus inimigos para eu ser o melhor amigo de Jesus, então que seja. Uma garota de 17 anos falou isso. Sabe, eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Ela pregou o evangelho e as pessoas a rejeitaram por causa do nome de Jesus. Eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo, Senhor? Sabe, eu creio que o Senhor, como o Timóteo disse, o Senhor nos chama para mais. O Senhor nos chama para mais. O Senhor quer mais de nós. E existem tantas pessoas que estão morrendo, que estão se perdendo aí. E Deus vai usar cada um de nós aqui. Cada um de nós. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Venham aí adorar a Deus. Vai ser o último, tá? Eu nunca toquei isso, tá? Nem o não, tá bom? Tá bom? A gente vai aprender com vocês aqui. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou, posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor.
teu amor nos alcançou. Ah, Jesus é rei, ah, me conquistou, ah, me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei, ah, me conquistou, ah, me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei, ah, me conquistou, ah, me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei, me conquistou, ah, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei, me conquistou, ah, me libertou pra viver uma nova história. Somos a luz do mundo, 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 somos a luz. Ah, Jesus é rei, ah, me conquistou, ah, me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei, ah, me conquistou, ah, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Somos a luz do mundo, 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 somos a luz do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. A Gláucia trouxe aqui um entendimento. Talvez alguém aqui no meio da congregação tenha tido alguma revelação, alguma visão, alguma coisa da parte de Deus. Então, antes de nós encerrarmos, nós vamos dar essa oportunidade. Se Deus mostrou alguma coisa para você aqui em visão e revelação, então é hora de você vir aqui trazer rapidamente. E não é para amarelar não, tá? Deus mostrou alguma coisa para alguém? Não, desculpa, entendi errado, então. Eu entendi errado, ela falou, eu misturei todas as palavras, agora vai falar ela mesmo. Pronto. Esses meninos que pregaram, vem aqui à frente. Isso. Eu senti muita unção de Deus. Estou muito... Não é para ficar à frente aí, filha, é para ficar à frente aqui, ó. Vocês pregaram. Há uma unção sobre a vida de vocês. E eu sinto que vocês têm algo para entregar para esses meninos todos aqui. A igreja está muito bonita hoje. Então, sei lá que eles vão ministrar aqui no fundo, mas teve algo que tocou o seu coração. Nós temos aprendido nessa casa que toda palavra tem uma unção correspondente.
está sobre a vida deles e você tem algo que você queira receber do Senhor, vem aqui na frente. Eu quero dos 5. Amém. É assim que funciona. A gente vai bem guloso. Não, mas teve esse que... Então vem aqui, receba do Senhor. Não sai desse lugar sem receber a assunção dessa palavra e seja transformado por ela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, mexa-se aí. Aleluia. Eis-me aqui, em ti descobrir. Eis-me aqui, e tu és. Eis-me aqui, em ti descobrir. Eu sou teu, tu és em mim. Vida nova, contigo a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu
Aleluia. Tua justiça me proteger. Aleluia. Santos teus anjos me adoram no céu. Só posso mirar, eu vou proclamar que és grande, glorioso, és digno de todo louvor. Aleluia. Seu nome é elevado no céu, eu te adoro, aleluia. Sempre eu tenho em ti, todo meu ser te adora, aleluia. Já pode falar já. Pode falar já. Você está ligado. Lucas, vê o 4 para. Acho que ela vai dar uma palavra de Deus aqui. Pode falar. Deus me deu uma visão para os jovens. Eu via um oceano de Deus aqui. E Deus chamando realmente vocês para mergulhar, para ir fundo. Há uma nova história para vocês aqui. Para aqueles que realmente tomarem essa palavra como verdade na vida de vocês. E Deus me trouxe o versículo. Deus está chamando vocês para ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? É agora. Isso é só o começo do que Deus tem para a vida de vocês e quer fazer na vida de vocês. É para todos os jovens, não é para um ou outro. Todos. Deus está chamando. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você cortou o cabelo. Glória a Deus.
Glória a Deus. Você quer falar mais uma coisa? Tá, eu quero só dizer o seguinte, ninguém vai ficar dizendo se A, B, C, D ou E pregou mais bonito, porque não foi essa a intenção, tá? Ninguém vai fazer um papelzinho para o voto, eu voto em A, B ou C. Não foi essa a intenção. A coisa mais bacana é que cada um trouxe a palavra de Deus conforme a graça que Deus colocou neles. E é tão legal ver que cada um tem uma graça diferente. O jeito de cada um ministrar a palavra, a forma como Deus fala com cada um, é sempre diferente. A gente já viu essa história há muitos anos aqui. Então eu não me surpreendo por isso, né? Mas Deus trouxe um recado através de cada um. Deus fala com você durante a semana. A gente quer saber o que Deus está ensinando para você. A gente precisa saber, né? E é assim que a igreja se fortalece, sempre. Eu queria dizer que amanhã de manhã tem ensaio de vocal para renovação. Eu queria dizer que amanhã à tarde tem ensaio de vocal e de banda para renovação. Porque, então, mas é porque tem alguns que tem que ouvir. Ah, então não tem ensaio de coral, viu? Eu queria que vocês me ajudassem eu pedi para avisar, mas eu mesmo me prontifiquei a colocar no grupo e acabei esquecendo, que eu estou meio com a cabeça variada. Então não tem ensaio do coral amanhã à tarde, que o assunto é renovação. Todo mundo virá para o renovação, viu? Isso. E todo mundo irá para o retiro também. Então, você tem que dar R$300 até o dia 12 de abril. Já falar dezembro, já. Todo mundo vai ao retiro. Então, mexa-se para isso aí. Do retiro, quem compareceu na Avenida Ibirapuera, numa agência Itaú e depositou 300, precisa avisar para a gente saber quem é que fez essa inscrição, que eu não estou sabendo. Você, Gabriel? Não foi você. Que pena. Então, como é que é? Onde foi na Ibirapuera? Se você foi a Ibirapuera... entrou numa agência e depositou lá, então avisa, porque ele não sabe quem é que pagou o retiro, e vai aparecer lá de gaiato, e a gente não vai saber quem foi. Glória a Deus, Jesus estava aqui, Jesus está aqui ainda. Vamos orar, vamos levantar nossas mãos para o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor está nessa casa aqui. Eu agradeço pela vida de todos aqui, Israel, Timóteo, Pedro Paulo, a Lia, e toda a igreja, Pai, que está reunida aqui para ouvir a Tua palavra. Eu fico tão feliz porque o Senhor está dizendo as mesmas coisas sempre. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê essa graça de sairmos do nível da palavra e irmos para o nível da atitude, de cabeça, como foi dito agora, Senhor. A gente conhece muito a Tua palavra, mas a gente quer experimentar essas coisas. Então nos dê a ousadia de fazermos a diferença, de dizermos a Tua palavra mesmo, e de colhermos os frutos em nome do Senhor Jesus. Abençoa essa igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um grande aplauso a Jesus aí.